Pois bem, mais uma edição nosso encontro semanal aqui nas plataformas do Grupo A Hora. Eu, Joilson Pereira e Zic Knights, que sempre em nome de Sicredi Integração Rio Grande do Sul, Minas Gerais, loja Sertel. Campanha Sorte é Ser Sertel. Concorra um Fiat Pulse e uma moto Honda CG 0 km na compra de produtos e serviços da Sertel. E tem mais 5 sorteios de R$15 mil em produtos. Betiolo Imóveis. Pensou em comprar, vender ou alugar? A Betiolo é referência em imóveis no Vale do Taquari. Brasrede, mais que internet. Eminer Saúde Inteligente, a clínica do Dr. Bruno Fier, acompanhamento médico estruturado e individualizado para a sua saúde. Girando Sol, participe da promoção de 35 anos da Girando Sol. Univale, sede de atender bem. Imóveis União, planejados há 30 anos, entrega o melhor em móveis planejados. Contate @Móveis União Planejados. Desde já lhe convido, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e vem com a gente acompanhar a nossa programação para além das transmissões esportivas, também o nosso rescaldo aqui do fim de semana, tudo que aconteceu e projetando as rodadas futuras. Pois bem, Zic Knights, que um final de semana movimentado, estamos nos encaminhando para o fim do primeiro semestre. Então, nesta segunda-feira, dia 1º de junho, já estamos aí no último mês do primeiro semestre, competições já encerraram, algumas já estão encaminhando. Quero começar por onde, Zic? E as folhas aqui, Joilson, já estão acabando, tá? Estão diminuindo, exatamente. Estão diminuindo nossas tabelas que iniciaram lá em janeiro com o Campeonato Municipal de Nova Brécia. Nós tivemos já 16 campeonatos em andamento neste ano. Agora já são poucos e vocês vão saber no decorrer deste podcast o que vocês vão ter ainda nos próximos dias. Nós tivemos no fim de semana, então, um encerramento do Campeonato Monte Alverne, categoria aspirante. O titular já havia se encerrado com o Boa Vista campeão no titular, agora com o Monterrey campeão no titular, agora o Boa Vista campeão do aspirante, também venceu a equipe do Saraiva por 5-0, então o Saraiva foi vice-campeão nas duas categorias, então Monte Alverne acabou. Acabou também Roca Sales, tá, Joilson? E com um pouquinho de sofrimento, diga-se de passagem. O Botafogo, que chegou até a final com 100% de aproveitamento, não havia perdido nenhuma partida, nem sequer empatado. Chegou no jogo de ida da final, empatou em 1-1 com o Toma 10. No jogo da volta, empate em 0-0. Aonde a decisão terminou? Nos pênaltis. E daí, o que a história disse? Gente, parabéns para vocês, vocês vão ser vice-campeão invictos. A equipe do Toma 10 foi campeã nos pênaltis, então venceu por 4-3. E o mais curioso dessa final, eu recebi o vídeo de um amigo meu, do Lucas Gatelli. Ele trabalha na Sulupac e esteve em viagem, ele e mais um colega dele, para São Paulo. Eles eram jogador Toma 10. Eles acompanham a final, assistem o jogo da equipe de transmissão que transmitiu o jogo, a final lá. Eles estão comemorando dentro do quarto do hotel o título deles, longe dos amigos deles, mas Toma 10, campeão municipal de Roca Sales. Um abraço para Ângelo Afonso, que me ligou ontem, disse que estava comemorando muito o título do Toma 10, uma expectativa muito grande em torno do título desse ano. Primeiro título deles do Toma 10. Primeiro título do Toma 10 e, como disse o Zic, em cima de um vice-campeão invicto, não perdeu nenhum jogo o time adversário e acabou, por uma questão fortuita do futebol, empatando os 2 jogos da final e decidindo nos pênaltis. Tu sabe aonde que também teve festa ontem em Roca Sales? Não somente na Praça de Esportes do Toma 10, mas também na Praça de Esportes do Esperança em Fazenda Loma. Por quê? Assim o Esperança segue sendo o maior campeão isolado do Municipal de Roca Sales. O Botafogo podia alcançar, brincadeiras à parte, mas a corneta rolou. Internamente a corneta rolou, que o Esperança estava comemorando junto com o Toma 10. Não é por nada que as cores eram as mesmas, né? Verde e branco. Vamos lá. Também tivemos, Joilson, nesse fim de semana, Campeonato Municipal de Arroio do Meio. Não tivemos o veterano. E uma decisão acertada da Liga Arroio do Meio Futebol Amador. Porque existia nas redes, já estava circulando nos grupos, a preocupação no sábado quanto à quantidade de chuva que tinha caído, e isso ia prejudicar muito um campo molhado, já embarreado, no jogo pela manhã já iria dar aquele tratoraço que a gente conhece, não estou falando aqui de qualidade do jogo, mas sim que é fato, o campo molhado com umidade vai desprendendo as leivas de grama. Foi acertada a decisão. Foi acertada a decisão, até porque todo mundo conhece o gramado do União, é um gramado muito bom, um gramado grande, muito bem cuidado pela diretoria, porém sabe-se que ali é um banhado, sabe-se que quando chove um pouco, ou tem um volume um pouco mais expressivo, não se tem uma vazão tão rápida de água como é, por exemplo, o campo do Rui Barbosa, que pode chover a semana inteira, parar de chover na sexta-feira, no domingo tem condições, nem parece que choveu.
No campo do União não é assim. Para quem não conhece a região, obviamente você deve conhecer ali, o Zico está falando de dois lugares diferentes em Arroio do Meio, em que o Rui Barbosa é No mais na parte alto. mais alta, então o campo é alto, e o time do União tem justamente na parte mais baixa, onde acumula, geralmente tem um manancial de água perto. E não é por nada que o nome do bairro onde que está a União é Arroio Grande. Arroio Grande, exatamente. Então o Arroio é próximo ali, a terra, aquele espaço entre os morros ali retém mais umidade ao natural, então é uma peculiaridade da localidade. E sim, Joilson, antes que tu me pergunte, já vou te responder. O campo atrapalhou, tanto no aspirante quanto no titular. Por que atrapalhou? São duas equipes que possuem jogadores rápidos, são equipes que possuem o toque de bola mais rápido, não é cadenciado o jogo, é um jogo mais ligeiro, e o fato de ser um jogo mais rápido, a tomada de decisão tua rápida faz com que tu resbala. Nós tivemos vários lances, até eu brinquei no concentração que eu tinha certeza que esse jogo teria pênalti, não teve, errei. Mas por conta disso, que tu vai fazer um domínio na área, tu vai cortar o zagueiro quando pensou em cortar, ele já vai te levar junto. Sim. Então, porque o campo ele estava mais molhado, tanto que tiveram jogadores que saíram extenuados, porque o campo mais molhado, tu tem que dar a passada, tem que ser mais firme, tu faz mais força, e com isso o resultado não poderia ter sido outro. Empate em 1-1. Primeiro tempo foi todo ele do União, e se não fosse o goleiro Mamute, teria terminado uns 3 pro União. O segundo tempo, após uma mexida, uma troca do Ademir Ajardo, e essa é a grande dúvida para o jogo de volta da final. Andrei Trezel ou Robertson? O Robertson joga o primeiro tempo, ele saiu com o fardamento praticamente limpo, porque a bola não chega, não é culpa do Robertson. Sim. A bola não chegava nele, não chegava. No segundo tempo, o que o Ademir Ajardo faz? Saca o Robertson, coloca mais um jogador no meio campo, que é o Andrei, e joga com 2 extremas, 2 atacantes, o João Moura e o Teteu flutuando. A primeira flutuada dos dois confundiu a defesa, 1-1 para a equipe do Rui Barbosa, e o Rui Barbosa no segundo tempo poderia ter matado o jogo, liquidado. Como o União também poderia ter feito 2-1 se não fosse o Mamute de novo. Tanto que o Mamute foi eleito ontem. Nós tivemos 3 veículos de comunicação transmitindo essa final, mais a organização. O Mamute foi eleito o craque do jogo pelos 4. Então mostra o quanto que o goleiro do Rui Barbosa foi o diferencial. Mas sim, o jogo aberto, próximo domingo, no campo do Rui Barbosa. Quem vencer fica com o título, novo empate leva a decisão aos pênaltis, partida inicia às 3 horas da tarde. Nós aqui do Grupo A Hora vamos transmitir esse jogo a partir das 2, então com concentração. No aspirante, o Cruzeiro está em vantagem, pois venceu por 1-0, joga pelo empate. O Palmeirense tem que vencer no tempo normal para conquistar o título. Sei que é pouco provável, tá? Mas o time do Cruzeiro eu acho que leva, por tudo que apresentou ao longo do campeonato, o time do Cruzeiro é muito superior em investimentos altos investimentos para jogadores de aspirantes, então a equipe do Cruzeiro tende a levar no tempo normal. Nesse cenário aqui, no outro jogo está imprevisível. Então essa é a situação. 1h da tarde começa o aspirante, 3 horas os titulares, o veterano é pela manhã no campo do União. 9h30 da manhã, no campo do União e Rui Barbosa. Porque é o jogo que não aconteceu neste domingo agora. E alguns jogadores que ficarão no banco de reservas do União jogarão de manhã. Kika, Roque, Pipoca, são atletas que estão na equipe estão no veterano também. Polenta também na equipe do Rui Barbosa, está na equipe do Rui Barbosa de tarde. Então são alguns nomes que se enfrentarão de manhã e de tarde vão se enfrentar novamente. Gilson, dando sequência aqui, porque a gente tem um monte de final aqui na nossa região para destacar e também tem alguns outros pontos importantes, tá? Vamos para o primeiro deles, Copa Serrana. Tivemos aí o jogo de ida da final em Marechal Floriano. Nos titulares, a CESP venceu o River Plate por 1-0, joga pelo empate para comemorar o título, jogo da volta na casa da CESP. No aspirante, lembra que eu falei na semana passada sobre o São Luís, que eram 10 jogos e 10 vitórias? Perdeu a primeira e perdeu quando não podia perder. Na final, o jogo de ida perdeu por 2-1 pro Santa Tecla. As crueldades de um jogo de final que tem história para contar. A gente falou isso em Arroio do Meio, em Roca Salles, aconteceu de novo. É uma das questões que movem esses nossos campeonatos amadores. Jogo da volta, o São Luís é obrigado a vencer no tempo normal para levar a decisão aos pênaltis. Santa Tecla joga pelo empate. Lá em Imigrante, a equipe do Juventude venceu o Cruzeiro por 2-1. Juventude venceu o Cruzeiro por 2-1. Esse jogo foi em linha Cruzeiro. Jogo da volta agora na casa do Juventude em Barra da Seca Baixa, Colinas, Campeonato Municipal de Imigrante. Então o Juventude, mais um visitante, jogando fora de casa, levou a melhor e venceu. Então está em vantagem, joga pelo empate para comemorar o título em Imigrante. Campeonato Municipal de Taquari, o São José, atual campeão, jogando em casa,
venceu o clássico contra o Juventude por 2-1 e poderia ter ficado mais. O Taylor desperdiçou um pênalti, poderia ter feito 3-1 e lá tem saldo de gols, tá? Vou dizer, Taquari tem saldo de gols. Do Campeonato de Taquari, a gente tem reiterado aqui na nossa programação desde o começo do ano, muitos campeonatos optam, e de novo, já falei isso aqui em mais de uma oportunidade, eu não tenho uma opinião fechada quanto a isso, eu reconheço as possibilidades que se abrem quando um campeonato não tem saldo de gols, pela questão de compensação nos 2 jogos, e também entendo que na disputa o saldo de gols pode ser um fator interessante que mobilize as equipes aí com atenção máxima desde o primeiro jogo, mas enfim... Em Taquari é um dos campeonatos que adota o saldo de gols como critério. Furacão e Juventude empataram em 0-0, então tá tudo em aberto. Próxima domingo que vem, jogo de volta na casa do Juventude em Rincão. Então, olha só, Juízo, neste próximo domingo, dia 7, né? 7 agora. Nós teremos campeão em Arroio do Meio, campeão em Taquari, campeão em Imigrante e campeão em Venâncio Aires. 4 campeonatos com esses campeões, menos 4, tá? Menos 4. Eu ia dizer, essa pastinha tá emagrecendo. Tá. Aí a gente tem também a Copa Vale do Sampaio, que nós transmitimos um jogo, inclusive a abertura, também está se encaminhando para a reta decisiva. Definidos os finalistas, a Aerte confirmou favoritismo, venceu o Duvidosa por 4-0. No outro jogo, o Avante venceu o Santo Antônio por 2-1. Final entre Aerte e Avante, jogo de ida na casa da Aerte, em linha Terezinha, jogo da volta em linha Andrés, com possivelmente, talvez, transmissão do Grupo Aura. A gente fez a abertura, fazer o encerramento lá também em linha Andrés. Capitão, Municipal de Capitão, conheceu os finalistas. Nós tivemos, então, o Brasinha, que ganhou do Guarani por 3-1, e o Internacional, que venceu o 7 de Capitão por 2-1. Então, teremos, então, a final do Campeonato Municipal de Imigrante entre São Luís e a equipe do Brasinha, que se enfrentam um jogo de ida na casa do São Luís, jogo da volta na casa do Brasinha, isso em Capitão, agora já nesse próximo fim de semana iniciam as finais. Campeonato Municipal de Cruzeiro do Sul, nós tivemos a semifinal, o jogo de ida, com destaque para o empate em 0-0 entre Cruzeiro e Bonfim, e o Canarinho venceu o Tamoio por 2-1. Jogo da volta agora no campo do Cruzeiro, neste domingo, onde teremos o primeiro jogo, o Tamoio contra o Canarinho, o outro jogo, Cruzeiro e Bonfim. Campeonato Municipal de Bom Retiro do Sul inicia com as finais. Nós tivemos, então, o Rudibar, que venceu o Floriano por 5-0, está lá na final, e o Laranjeiras ganhou do Grêmio por 3-2. Rudibar e Laranjeiras se enfrentam nos próximos 2 fins de semana. Quem tem a vantagem, então, o jogo de ida é no campo do Laranjeiras, jogo da volta no campo do Rudibar. São as 2 melhores campanhas aí que chegam na decisão. A gente acompanhou esse campeonato recentemente, está aqui no Nokia, basicamente aqui. No último dia 24 a gente acompanhou, e você pode revisitar o jogo, pode assistir lá. A gente fez esse giro por diversos municípios, foram 10 municípios no total neste primeiro semestre, e como disse o Zic, alguns a gente revisita, vai da demanda do que as comunidades também nos trazem. Neste final de semana vamos estar novamente em Arroio do Meio, fizemos a primeira parte da final, vamos fazer a segunda, mas ainda vamos girar bastante porque, como eu disse, a pasta está emagrecendo, mas ainda tem muito campeonato rodando. Principalmente esses 2 que eu vou citar agora. Esse aqui eu quero deixar por último porque tem uma particularidade que a gente quer falar, que é o Municipal de Estrela. Vamos para a Taça Intermunicipal, que definiu os semifinalistas. Tu acredita em lei do ex, Gilson? Se tem uma lei no futebol que funciona, é a lei do ex. E com isso o Poço das Antas foi eliminado por conta da lei do ex. Perdeu no tempo normal por 5-3 para a equipe do Flamengo. 2 gols de quem? Ian Lima. Ian Lima, ex-centroavante do Poço das Antas no Regional Aslivata, no Flamengo, fez 2 gols aí e eliminou o Poço das Antas, porque nos pênaltis o Flamengo também vence por 4-2. Ouro Verde e Juventude também teve definição nos pênaltis, 0-0 no tempo normal, nos pênaltis melhor para o Juventude, que venceu por 4-2. O Gaúcho, depois de ter empatado o jogo de ida em 1-1, se esperava talvez um jogo mais parelho, não quis nem saber do Atlético, 7-0. 7-0, quartas de final, jogo da volta, e o Canabarrense venceu novamente 11 Amigos, 3-1. Então, com isso, a semifinal terá Canabarrense contra a Juventude de Westfália, Gaúcho e Flamengo. Os jogos de ida em Westfália, os jogos da volta em Teutônia. Então, Westfália contra Teutônia na Taça Intermunicipal. Inclusive, aqui tem uma particularidade, tá? Se tem um campeonato interno, um campeonato municipal de Teutônia interno lá. Dizem que tem uma taça extra para a melhor equipe de Teutônia no intermunicipal, é o campeão municipal. Então também tem essa. Quem for eliminado entre Canabarrense e Gaúcho, e um passar, o que já é o campeão municipal de Teutônia. Se um passar... Mas essa brincadeira é interna lá, não tem nada de não é oficial. Eu ia dizer,
Até Fica porque considerado campeão municipal de Teutônia, mesmo jogando o Intermunicipal com Poço das Antas e Westfália junto. no aspirante as semifinais serão praticamente as mesmas, porque também o Flamengo confirmou, eliminou o Poço, o Juventude eliminou, não, vai ser Ouro Verde, o Ouro Verde tirou o Juventude e Westfália fora, então Foi a única diferença. Canabarrense, Ouro Verde, Gaúcho e Flamengo de Westfália serão as semifinais da categoria aspirante. Campeonato Municipal de Boqueirão do Leão, não é certo, tá? Não é certo que terá o jogo da volta da semifinal entre Juventude e São Roque. Por que não é certo? Conversei com o diretor do Juventude no fim de semana, em Boqueirão do Leão, se há uma festa comunitária, eles encaminham ofício para a prefeitura solicitando o cancelamento da rodada naquele fim de semana. Então quem define são as festas comunitárias, então é isso. Há uma possibilidade. É uma possibilidade de não ter essa rodada neste domingo em Linharaçá. Então ainda há dúvidas, no decorrer da semana será confirmado ou não. Já estamos em junho, mas ainda há uma margem de calendário, os campeonatos estão indo para a fase final. Tem um que vai um pouquinho mais longe, né, Zé? Exatamente, que é Estrela, tá, gente? Estrela nós tivemos, vamos falar primeiro da coisa boa, para depois dar aquele pitaco da situação um pouco mais desconfortável que está rolando em Estrela. Nós tivemos a semifinal, o jogo de ida da Série Ouro. O Aimoré, o Alto da Bronze A, né, o Alto da Bronze A confirmou o favoritismo, venceu o São Luís por 3-0, foi a melhor campanha, então tá lá, 3-0 venceu. No outro jogo, um jogo eletrizante, União e Aimoré empataram em 2-2. Jogo da volta ocorre na próxima semana na sede do Alto da Bronze. Então, o Alto jogam União e Aimoré, Alto da Bronze A e São Luís. A princípio é neste domingo. A princípio. Por que eu digo que é a princípio? Há uma indefinição ainda em relação à situação envolvendo os clubes da Série Prata. Estava previsto, estava agendado o confronto entre Alto da Bronze B e Atlântico, Geraldense e Amigos do Sul. Estava previsto. O Delfinense, clube eliminado, entrou com um recurso alegando que o Geraldense está com um atleta irregular. Com isso, até conseguir analisar toda a documentação, toda a situação, o município de Estrela optou por segura. Não faz a rodada. Não faz a rodada para não ter outros problemas. A situação é a seguinte, Wilson, e agora é a opinião minha, bem clara. Primeiro, se tinha a consciência que o jogador estava irregular, por que a administração municipal de Estrela, a comissão organizadora de Estrela, não foi lá e já, filho, tu tá irregular, saca fora logo, porque tu tem a relação dos jogadores, tu sabe tudo. Por que não fez isso? É os clubes que tem que entrar com recurso. Tá no direito. O Delfinense está no direito porque foi a equipe que foi eliminada. Talvez eles esperaram até o final para ver se eu vou ser lesado ou não. É do jogo, o regulamento está proposto ali. Mas essas situações acabam manchando as competições, porque, vamos lá, tem um calendário aqui. Nós estamos falando da semifinal da Série Prata. Claro, o foco está na Série Ouro. Mas a gente também tem que dar atenção para isso aqui. Se existe uma Série Prata e ela vai ter um título para campeão da Série Prata, ela é um campeonato que precisa... E qual é que é a ideia da administração municipal de Estrela? Eram de fazer os jogos das semifinais, tanto da Série Ouro e da Série Prata, juntos, para chegar lá nas finais, que estavam previstas para o dia 21, fazer dia 21 a final da Prata, 28 a final da Ouro. E daí depois, subsequente, 5 de julho, final da Prata, e 12 de julho, a final da Ouro. Para quê? Para que todos os clubes finalistas tivessem um jogo final em casa. Para dar renda, para dar... Assim, o que acontece? Óbvio que, se nós tivéssemos ontem a rodada, e aqui é a opinião minha, tá? Entre tu assistir os jogos da Série Prata em Costão e tu ir logo ali do ladinho, dá 3, 4 quilômetros de distância, e assistir ali no Boa União o jogo da Série Ouro, tu vai aonde assistir? Eu vou na Série Ouro, desculpa a Série Prata. Então o público já seria menor. Já condicionaria de certa forma. Exato, então é uma dor de cabeça que a administração municipal de Estrela vai ter, né? O Dumbo, os guris que organizam o Campeonato Municipal de Estrela, mas é uma dor de cabeça que poderia ter sido evitada. Então essa é a situação. É uma situação que fica porque, como tu disseste, nós temos um calendário que se aproxima do meio do ano, e aqui no calendário original as finais seriam dia 5 e dia 12 de julho. Isso. Com um atraso em uma semana que aconteça, vai para dia 19. Dia 19 tem o quê? Final da Copa do Mundo. Então, claro, essa aqui era a ideia inicial, tá, gente? Sim, sim. O que pode acontecer que também, caso não tiver data, as finais, azar da Série Prata. Faz o jogo preliminar da Ouro, há também essa possibilidade. Sim. Da Série Prata fazer as prévias da Série Ouro.
há ainda essa... Então tudo conforme for analisar o calendário. Privilegia apenas a comunidade da Série Ouro que classificou. Então, Exatamente. é uma ideia inicial de privilegiar todas as comunidades, se não der, porque não é só a Copa do Mundo. Obviamente a gente brinca, a gente faz essa piada, fiz com alguns amigos de Estrela, a FIFA que mude a data do campeonato deles, né? Porque é o campeonato de 150 anos de Estrela. Mas brincadeiras à parte, não é só pela Copa do Mundo. No próximo mês tem um outro campeonato que começa aí que vai mobilizar muitos destes atletas. Um fim de semana depois da Copa do Mundo já começa o regional. Então, 25 de julho. Tem reunião agora nesta terça-feira, 20 clubes confirmados, pode aparecer alguma surpresinha ali ainda, tipo, me lembrei que agora eu quero participar do campeonato regional. Sim. Óbvio que, Joilson... Pode ser que tenha gente que ainda está mobilizando esforços, não está fechada a lista ainda, mas existe uma lista pronta. Joilson, com todo respeito, tá? Quem disse que vai jogar o regional já tá pronto, vai jogar. Não vai ser o Zic hoje que vai decidir, eu gosto da comunidade A, vou juntar meus amigos e nós vamos jogar lá. Não é assim porque tu vai correr, tu vai ter que começar a correr contra o tempo para montagem de elenco, não é assim que funciona. Eu conversei com os dirigentes lá dos clubes de Arroio do Meio, envolvido na final do União e do Barbosa. A gente não pensou em jogar e agora também a gente já perdeu todo mundo. Quem sabe a gente se organiza pro ano que vem. Então fica essa situação, o pessoal também tá, Joilson, bem receoso com a bolha que a gente fala e eu ontem tecei esse comentário para fechar aqui a nossa podcast de hoje. Eu tô achando lindo, e eu gostaria que as Livata olhassem com carinho Arroio do Meio. Arroio do Meio, tem atletas, pode fechar atletas de fora do município. Se tu olhar os atletas de fora que estão jogando as finais, apenas um não é da região, que é o Bagé. O restante, todos atletas de fora, e o Robertson também é de fora, mas o restante são todos eles daqui. Ou seja, se eu vou pagar R$1.000 pro Joilson, tu é de onde, Joilson? Tu é de Estrela. Onde é que tu vai gastar os teus R$1.000? Em Estrela. Logo, eu que moro em Venâncio Aires, quando eu for para Estrela, vou ser beneficiado com o imposto que tu que tá gastando lá. Então as Livata têm que olhar melhor. A gente não pode ir contra o dinheiro, porque o dinheiro tá posto. Mas que esse dinheiro fique aqui. Esse dinheiro tem que ficar na nossa região. Porque se eu sou empresário, eu tenho uma empresa, eu vou pagar o Joilson, eu quero que o Joilson pegue e venha gastar na minha empresa. Então, girar a economia. Exatamente. Todo, né? Aqui. Então, que as Livata, olhe, esse ano já foi, mas pro ano que vem, limite o número de atletas de fora do Vale do Taquari. Continue ele aberto, mas limite os atletas de fora do Vale do Taquari. Porque nosso dinheiro tem que ficar aqui. Porque é como se a gente tivesse uma escassez de talentos também aqui. Eu não tô pagando jogador de forma... E isso cabe para você que está em casa, que vai assistir. Todos nós estamos pagando os jogadores amadores aqui da região. De forma indireta, sim. Porque nós estamos consumindo empresas que estão pagando ali. E tá tudo certo. Mas esse dinheiro tem que ficar aqui. E você acompanha tudo isso em grupohora.net.br. Já tem uma lista preliminar dos 20 clubes que estão já encaminhados para participar do campeonato. Vamos passar eles aqui ligeirinho? Ligeirinho, temos aí no grupohora.net.br, você pode conferir de novo essa lista e fica ligado no nosso site, porque amanhã, terça-feira, esse podcast vai ao ar na segunda-feira, dia 1º de junho. Amanhã tem reunião das Livata nesta terça-feira e mais atualizações você confere também na nossa programação e também em grupohora.net. Para fechar então, Joilson, Gaúcho de Progresso, Brasil de Marques de Souza, Estudiantes Internacional de Lajeado, Cruzeiro de Cruzeiro do Sul, São Luís de Venâncio Aires, Flamengo de Santa Cruz do Sul, Taquariense de Taquari, Poço das Antas e 11 Amigos de Poço das Antas, Gaúcho e Canabarrense de Teutônia, Juventude de Westfália, Boa Vistense de Boa Vista do Sul, Juventude de Guaporé, Serrano de Encantado, Imigrante e Tiradentes de Nova Brécia, Nova Berlim e Minuano de Canudos do Vale. Pode ainda haver alguma surpresa, mas esses 20 clubes estão confirmados na Série A do Regional. Então, fique ligado nas nossas plataformas e não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para vir com a gente toda segunda acompanhar o rescaldo do que foi o final de semana e a projeção. E neste fim de semana, agora, imediatamente após esse podcast, estaremos de volta aqui em Arroio do Meio para o segundo jogo da final. Você acompanha tudo em FM 102.9 na Rádio A Hora e também em @AHoraEsportes com imagem sempre do nosso amador. Aquele abraço, até a próxima. Sempre o nosso programa, em nome de Sicredi Integração Rio Grande do Sul, Minas Gerais, o seu desenvolvimento impulsiona a nossa história. Loja Sertel, campanha Sorte é Ser Sertel. Betiolo Imóveis, pensou em comprar, vender ou alugar? A Betiolo é referência em imóveis no Vale do Taquari. Brasrede, mais que internet. Emener Saúde Inteligente, a clínica do Dr. Bruno Fir. Girando Sol, participe da promoção de 35 anos da Girando Sol. Univale, revenda Ambev, a cada gole uma experiência única. E Móveis União Planejados, oferece o melhor em móveis planejados e portas laqueadas. Contate @Móveis União Planejados. Até a próxima.